Você já sentiu um peso na alma por enxergar algo que ninguém ao seu redor parecia notar? Não estou falando de alucinação. Estou falando de percepção espiritual. Aquele momento em que todos estão rindo e celebrando, mas o Espírito Santo incomoda o seu interior, alertando que algo não está certo, que há uma intenção oculta, um perigo iminente ou uma mentira disfarçada de verdade. E ao invés de se sentir abençoado por ver isso, tem gente que se sente sobrecarregado. Muitos pedem a Deus pelo dom de discernimento, achando que é um superpoder divertido, mas o discernimento de espíritos não é para entretenimento, é uma ferramenta de guerra e proteção. Quando Deus abre seus olhos espirituais, ele não mostra apenas anjos e bênçãos. Ele mostra a realidade nua e crua. Ele mostra o caráter antes da traição, o laço antes do tropeço e a serpente antes da picada. E carregar essa visão tem um preço que poucos te contam. Vamos falar a verdade sobre o que acontece quando Deus te leva a um nível mais profundo de visão espiritual e por que isso é fundamental para a sua sobrevivência nestes dias. Primeiro, você precisa entender o peso da sentinela. O mundo chama isso de intuição. A Bíblia chama de discernimento. Em Hebreus 5,14, a palavra diz que o alimento sólido é para os adultos, aqueles que, pela prática constante, têm a mente treinada para discernir tanto o bem quanto o mal. Quando você amadurece, você para de olhar apenas a aparência e começa a enxergar a essência. Deus começa a te mostrar as rachaduras na estrutura antes que o prédio caia. Você entra em ambientes que parecem pacíficos aos olhos naturais, mas seu espírito entra em alerta vermelho. Você ouve conversas que parecem piedosas, mas discerne a manipulação por trás das palavras. 1 Coríntios 2,15 afirma que o homem espiritual discerne todas as coisas. Isso não é ser crítico ou julgador, é o espírito da verdade dentro de você, rejeitando o que é falso. Não é que você seja pessimista, é que a luz que habita em você detecta as trevas, mesmo quando elas se vestem de luz. O segundo ponto é a incompreensão. Prepare-se para isso. Quando você vê o que os outros não veem, você muitas vezes será chamado de exagerado, de santarrão ou de alguém que vê demônio em tudo. Lembre-se de Noé. Ele via a chuva e o juízo vindo quando o céu estava azul e todos zombavam. Lembre-se de Eliseu em 2 Reis 6. O servo dele estava apavorado vendo o exército inimigo, mas Eliseu estava calmo porque via os carros de fogo de Deus. A visão espiritual cria uma distância entre você e a multidão espiritualmente adormecida. Eles vão te perguntar: qual é o problema? Por que você não relaxa? E você não pode relaxar porque sabe que o que parece uma oportunidade imperdível é, na verdade, uma armadilha espiritual. E, infelizmente, como diz 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não tente explicar cores para quem escolheu viver no escuro. Apenas ore e mantenha-se firme. Isso nos leva ao terceiro ponto: o contra-ataque. A visão espiritual faz de você um alvo prioritário. O inimigo não se preocupa com quem está cego, ele se preocupa com quem pode expor os planos dele. Efésios 5,11 nos manda não ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, mas sim expô-las. Quando você carrega essa luz, o inferno se levanta para tentar apagar sua lâmpada. É por isso que muitas vezes, quando você começa a discernir uma situação, de repente sente um cansaço inexplicável, uma desmotivação súbita ou uma confusão mental tentando se instalar. Não é coincidência, é retaliação. O diabo odeia ser descoberto, mas a Bíblia garante em Lucas 10,19 que nos foi dada a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada nos causará dano. O ataque vem porque você é perigoso para o reino das trevas. Fique alerta, vista a armadura de Efésios 6, mas não recue. Quarto, e talvez o mais importante, a responsabilidade da revelação. Deus não te mostra o erro do outro para você fazer fofoca. O discernimento não é combustível para julgamento, é combustível para intercessão. Se Deus te revelou o problema, é porque Ele te confiou a oração. Em Ezequiel 33, Deus fala sobre o vigia. Se o vigia vê a espada vindo e não toca a trombeta, o sangue do povo é cobrado da mão dele. Muitos cristãos falham aqui. Eles veem o mal e correm para contar para o vizinho, em vez de correrem para o lugar secreto. Se Deus te mostrou a ferida, é porque Ele quer que você ajude a curar ou a proteger o corpo de Cristo, não para que você exponha a vergonha alheia por sem propósito. Revelação sem oração gera orgulho espiritual. Revelação com oração gera livramento.
Amós 3:7 diz que o Senhor não faz coisa alguma sem revelar seus planos aos seus servos, os profetas. Se ele te revelou, trate isso com temor e tremor. Por último, entenda que existe uma separação protetora. Muitas vezes esse dom vai te isolar. Você vai perceber que não consegue mais rir das mesmas piadas, não consegue mais concordar com certos comportamentos e, naturalmente, Deus vai removendo pessoas da sua vida. Não encare isso como rejeição, encare como santificação. Deus está te tirando de mesas onde ele não é servido. 2 Coríntios 6:17 é claro: saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Às vezes, o sentir-se deslocado é o Espírito Santo te empurrando para fora de um naufrágio antes que ele afunde. A solidão momentânea é o preço da sua integridade espiritual. Deus isola quem ele quer preservar. Ele te separa para te preparar. Se você tem sentido esse peso, esse alerta constante, não o ignore. Não tente silenciar o Espírito Santo para se encaixar em grupos que estão caminhando para o abismo. O discernimento é um presente de proteção do Pai para o Filho. Agradeça a Deus pelos olhos abertos, mesmo quando o que você vê é feio, porque é melhor ver a verdade e se preparar do que viver na ilusão e perecer. Se essa palavra confirmou o que tem acontecido no seu secreto, escreva "Eu vejo" nos comentários. Vamos nos posicionar como sentinelas nesta geração, orando o que vemos e discernindo o que está oculto. Que o Senhor aguce sua visão e guarde seu coração. Inscreva-se e deixe o like para espalhar essa palavra.